Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020, o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 14, versículo do 22 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Venho." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é na sequência da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus sacia a fome de 5.000 homens, entre mais mulheres e crianças. E Jesus, após, nós vimos no Evangelho de ontem, que era adiantado da hora, e Jesus manda os discípulos ir na frente, na barca, e Jesus vai se despedir das multidões. Depois que Jesus se despede, Jesus sobe ao monte para orar e fica lá nessa intimidade com Deus. E Jesus percebe e vê, quando é tarde, que os discípulos estavam em apuros, porque as ondas do mar da Galileia, só com o vento contrário, atribulavam a barca, né? Então a barca estava como se estivesse à deriva e os discípulos com medo, né? Então, pelas 3 horas da manhã, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre o mar. Ao primeiro momento, os discípulos, quando olham aquele homem andando sobre o mar, quando olham Jesus, acham que é um fantasma. E Jesus logo trata de tranquilizá-los. "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Jesus tranquiliza os discípulos. E Pedro dá um passo adiante e fala: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus, no mesmo instante, pede para ele vir. E Pedro então desce da barca e começa a caminhar sobre a água em direção a Jesus. Mas, em algum momento, Pedro tira os olhos de Jesus, olha para aquele vento, olha para aquelas ondas e ele tem medo e começa a afundar. E nesse desespero ele grita: "Senhor, salva-me."
Jesus toma Pedro pela mão, estende a mão, resgata Pedro e fala: homem fraco na fé, por que duvidastes? Quando Jesus e Pedro entram na barca, os ventos cessam, os ventos se acalmam, e ali aqueles que estavam na barca, os discípulos de Jesus, dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, esse evangelho nos mostra o quanto que muitas vezes nós somos fracos na fé. Nós duvidamos do poder de Jesus, do amor que Jesus tem por cada um de nós. Muitas vezes, quando vêm os ventos, vem a tempestade, quando vêm as ondas, as tribulações desse mundo, nós caímos no desespero. Quando vêm as dores, os sofrimentos, mesmo nós estamos nessa caminhada com Jesus, nós temos medo, nós nos apavoramos. E mesmo quando estamos diante de Jesus, assim como os discípulos, achamos que Jesus é apenas um fantasma. É o Cristo que vem ao nosso encontro das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos fracassos, das nossas misérias, das nossas tribulações. Mas nós jamais podemos tirar os olhos de Jesus. Foi assim com Pedro. Enquanto ele tinha os olhos fixos em Jesus, enquanto ele tinha essa confiança que Jesus realmente tinha o poder de fazer com que ele caminhasse sobre as águas do mar, ele caminhou sobre as ondas do mar. Mas logo veio o medo, veio a dúvida: será que verdadeiramente é tu, Jesus? Será que eu não estou vendo realmente um fantasma? E aí, nesse momento de dúvida, é que nós perecemos. Quando verdadeiramente vêm as dores, os sacrifícios, os sofrimentos, nós duvidamos: será que realmente Jesus está comigo nesse momento? Aí procuramos as soluções nos mais diversos lugares, abandonamos a fé. É isso que Jesus faz quando nós imploramos por esse Cristo. Assim como Pedro implorou para Jesus: salve-me, Senhor, Jesus estende a mão e resgata Pedro. E ali cessam-se os ventos, cessam-se as ondas, vem a calmaria. É esse Cristo que vem ao nosso encontro, mas ele fala: por que duvidastes, homem fraco na fé? Assim nós também não podemos duvidar jamais do poder de Jesus. Esse poder de paz, de tranquilidade, desse poder que traz para acalmar todas as dores, os sofrimentos, as angústias, as tribulações, somente quando nós temos os olhos da fé firmes no Cristo é que nós podemos caminhar sobre as ondas das tribulações, sobre as ondas do medo. Que nós, a cada dia da nossa vida, estejamos com os nossos olhos fixos nesse Cristo que nos ama. Ele jamais nos abandonará. Que nós sejamos a cada dia fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria deixar um recado para vocês, que eu estarei ausente durante uns 8 dias, eu estarei me ausentando, estarei numa pescaria, infelizmente eu não terei como postar o Evangelho. Então, no próximo dia 11, nós estaremos novamente postando o Evangelho, Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe, fiquem com Deus.